Para encerrar a temporada de 2018 do Persona em Foco, selecionamos alguns dos melhores trechos das entrevistas realizadas durante o ano de 2018. Recebemos artistas renomados que compartilharam conosco as suas experiências e falaram das suas carreiras. Foram relatos emocionantes, enriquecedores, mas também divertidos, dessa gente que faz a história da nossa cultura. Prepare-se e saboreie conosco. Bom programa! Uma curiosidade política. Todo mundo sabe que Escravizaura foi a novela mais assistida até hoje, até os dias de hoje. A grande referência da teledramaturgia brasileira, a novela mais assistida no mundo, vista a mais vendida também por todo mundo, vista por 1 bilhão de pessoas na China. Como é que foi nesse momento a novela ser transmitida na revolução cultural daquele país, na China, naquele momento? Foi uma loucura, né? Porque realmente a China, quando eu fui à China, eu fui a convite do governo chinês para receber um prêmio que foi votado através de uma revista. Era a única revista que tinha de televisão. E o prêmio era votado através da revista, eles tinham que escolher o melhor artista do ano. E eu fui votada com 300 milhões de votos. E aí o governo chinês pediu à Globo para me mandar. Aí o governo brasileiro se organizou e a Globo me deu a passagem. Eu fui para receber o prêmio chamado Águia de Ouro. O que é curioso é que a maneira como a Escravizaura chegou na China, que ninguém nunca soube, porque era cortina de ferro mesmo. Nada entrava na China que era totalmente fechada para o Ocidente. Como a Escravizaura foi para lá, ninguém sabe. Não tinha geladeira na China. Tinha uma geladeira num hotel, ou seja, a gente tomava água quente, que é um hábito bem chinês. Não existia água fresca, água gelada, nem pensar. Não tinha chegado Coca-Cola na China. Então, eu conheci essa China. E viajei durante 25 dias nessa China, fui receber meu prêmio, todo mundo se vestia igual. Como chegou a Escravizaura lá? Um chinês maluco passou em Londres, no escritório da TV Globo em Londres. O diretor, que é meu amigo até hoje, não estava lá, estava de férias no Brasil com a família. Ele começou a fuçar as fitas, pegou a Escravizaura e deixou lá o dinheiro em cima da mesa da secretária, levou para a China. E botou primeiro na televisão de Pequim e explodiu. E era assim, uma televisão, que nem aqui, botava uma televisão aqui, todos nós vínhamos ver juntos na pracinha. E assim, aquela fita foi rodando o país inteiro de um estado para o outro durante um ano. Aí o segundo capítulo, passava uma vez por semana. Aí o segundo capítulo ia de uma província para outra. O terceiro capítulo ia de foi bem artesanal, eu gosto dessa ideia. Aí foi, o país inteiro viu, mas realmente foi um fenômeno, é um fenômeno até hoje, considerado internamente e externamente pela televisão americana, que considera a Escravizaura o maior sucesso de gênero, de teledramaturgia da história das séries mundiais, não só do Brasil, mas do planeta. Quer dizer, nem as séries americanas teve uma que tenha tido o alcance que essa novela teve. É um fenômeno, né? Essas coisas não se explicam. Lucélia, vamos falar um pouquinho do Nelson Rodrigues, né? Tão importante aqui na tua vida. Você fez Engraçadinha, fez Bonitinha, Mas Ordinária, né? E Álbum de Família. Você é uma musa rodriguiana, assim? Você se considera musa rodriguiana? Como é que aconteceu essa relação sua com o Nelson Rodrigues? Foi uma paixão que surgiu do Nelson. Ele era o maior fã da Escravizaura. E ele ligava para o Gilberto Braga, para encher o saco do Gilberto Braga. E ele queria saber o que ia acontecer com Isaura. E ele dizia, Isaura não pode sofrer tanto, a minha amada, como é linda Isaura, como é linda Gilberto, como é linda. Ele se apaixonou, não por mim, ele se apaixonou pela Isaura. E aí ele viu o Nelson, e aí ele ficava me perseguindo, ele queria me conhecer, ele mandava recados. E aí ele me procurou, e quando foram rodar Bonitinha, Mas Ordinária, ele falou, tem que ser a Lucélia. Aí o Braz Chediak me procurou, e o Pedro Carlos Rovai, e eu fui lá fazer a Bonitinha, Mas Ordinária. Eu não tinha certeza, quando eu li o roteiro, eu fiquei em pânico.
porque tinha aquela curra e eu fiquei em pânico. E aí eu conversei com o Babenco, que foi definitivo. Ele disse assim, você tem que fazer o filme, não pode ficar fazendo só essas personagens aduladas e insensadas debaixo desse lustre de cristal dos personagens da televisão. Você tem que se expor, você não é uma atriz? E o Nelson me dizendo, a vida é um inferno, um ator tem que ter coragem, senão não tem a grandeza do ator. Só é ator quem se atira de cabeça do último trampolim, com olhos vendados. E aí aquilo tudo foi me enlouquecendo. Ok, vamos enfrentar, só que eu não podia imaginar, nem o próprio Braz Chediak, que aquela curra fosse transformar em 3 curras. O que eu ia filmar no fim de semana, eu filmei durante 5 finais de semana, virou... Porque eles aí começaram a enlouquecer. Então tinha a versão do Cadelão, a versão do pai, a versão da Maria Cecília, a versão... Então aquilo não acabava nunca, eu quase fiquei doente, eu chegava em casa, eu tremia, que a gente filmava num cemitério de automóveis, eu gravava novela a semana inteira, e eu filmava sábado e domingo nesse cemitério de automóveis, a partir das 6 da manhã até as 6 da tarde, um sol de 40 graus, 40 e tantos graus, com aquela lataria daqueles carros que concentravam calor, e era tudo debaixo de chuva, a curra. Então eu recebia várias baforadas, aquela água gelada o dia inteiro. Aquilo foi uma experiência para eu me iluminar, sabe? Eu não tinha nem o que pensar, sabe? Não era nem difícil fazer a cena, porque era um trauma físico de tal ordem que eu estava... seca a atriz, leva a atriz para o set, molha a atriz, seca a atriz, molha a atriz, leva a atriz. E o cinema entrou assim na minha vida. Entrou o Nelson Rodrigues na minha vida, me ligando de madrugada. Isso. Minha cara, como foi a curra hoje. E o Cadelão. E como você se sentiu? Como eu me senti, seu Nelson? Eu quero dormir, Mas virou uma paixão, assim, uma paixão. Ele me adorava, eu adorava ele. E de resto, ele foi o maior diretor que eu tive na minha vida. O Nelson foi o meu diretor. Eu sempre lembro dele quando eu tenho medo de alguma coisinha, que eu tenho alguma besticezinha, vem a voz, aquela voz do Nelson ecoando na minha mente. Eu tenho um pacto com o Nelson Rodrigues de honra profissional mesmo, assim. Eu tenho muito respeito e amor pelo Nelson Rodrigues. Poucas pessoas sabem que você desglamoriza um pouco esse conceito do ator, da atriz, e é uma pessoa que é, como a gente costuma dizer, gente como a gente, pé no chão. E você recentemente ganhou um prêmio Cidadania só e simplesmente por usar transporte público e andar de ônibus. Como é que foi isso? Isso é uma ideia errada que nós compramos, agora falando assim para os atores que estão aqui, né? Que a gente comprou dos Estados Unidos, de Hollywood, esse Star System, que venderam, tipo a revista Caras faz um pouco, de bota a gente dentro de uma banheira maravilhosa, e ninguém sabe que tu tá lá congelando 8 horas seguidas e que não tem a menor graça ficar dentro daquela banheira, mas depois você aparece na revista e todo mundo, ai, como era linda nessa banheira, ai, a pele, que coisa. E o carnê para pagar amanhã. E o carnê para pagar amanhã a conta de luz, né? Milhões de problemas, a dor de barriga. Isso é uma forma de o ator vender uma imagem para conseguir um papel nos meios de comunicação, seja no teatro, seja na televisão, ou seja no cinema, que é onde a gente sobrevive. E, por outro lado, é o que te mantém no que as pessoas adoram, na mídia. Mas isso não tem nada a ver com o trabalho do ator. O trabalho do ator não tem nada a ver com isso, não passa por aí. O trabalho do ator é o trabalho de qualquer cidadão normal. E o Kuznets ensinava isso pra gente no curso, na primeira aula. Você pode ir para o teatro de ônibus ou de avião, isso são as condições que você leva com você, da sua experiência pessoal, para o que você vai colocar no tablado, no palco, quando você vai incorporar uma outra entidade, uma outra personalidade. O ator sua a camisa, tem que suar a camisa, como um atleta, tem que treinar, tem que se enrolar no chão, tem que suar, tem que ter cheiro de gente, tem que ser humano. Isso não tem nada a ver com glamorização, tem a ver com trabalho. Aqui e agora, tablado, palco,
construção, transpiração, muito mais do que inspiração. Qualquer banda de música internacional, qualquer grande astro pop anda de metrô na Inglaterra, na Alemanha, no Japão. Por que no Brasil só pobre anda de ônibus? Eu acho isso cafona. E eu desbanquei mesmo, porque era uma época que eu deixei de ter motorista. Eu falei, moro longe pra caramba, moro lá na floresta, tenho que ir para a Zona Sul, para o centro da cidade, vou como? Vou de ônibus. E as pessoas me adoram, e adoram me encontrar no ônibus e no metrô, sabe? Então eu encarei e botei isso no Twitter e falei, parem de me encher o saco. Artista é mistura, é na rua, é do lado do povo, é o que eu penso, desculpa. Eu sou de família circense. Eu nasci no circo do meu avô, e no circo, geralmente, quando tem criança, tinha assim, a primeira parte, que eram os números de trapézio, arame, feras e tal, e a segunda parte, onde se apresentava um drama. Então, sempre que tem criança pequena e tem um recém-nascido na peça, em vez de botar uma boneca, a gente coloca a criança que já está ali mesmo, né? Muita gente que nasceu no circo começou assim. Se não me engano, até a Bibi também conta uma história que foi colocada criança no palco. Então, tinha uma peça chamada O Mundo Não Me Quis, onde um recém-nascido é abandonado numa roda dos enjeitados. E, quando eu estava lá, me puseram, né? E minha mãe disse que eu chorei bastante, então eu interpretei muito bem minha personagem. Do lado da minha mãe, poucas pessoas continuaram no circo, mas do lado do meu pai, família Galego, até hoje eu tenho artistas da minha família se apresentando em Las Vegas e pelo mundo, aí, viajando com os circos internacionais. Com 4 anos, Ana, você já fazia alguma coisa no circo, já trabalhava como atriz mirim. O que mais você fazia, além desse trabalho cotidiano de atriz? Então, Maurinho, assim, com 4 anos, eu considero a minha estreia profissional, porque com 15 dias eu não tinha consciência nenhuma, e me puseram lá, né? Mas com 4 anos me ensaiaram, era uma peça francesa chamada Os Dois Garotos, e o protagonista é um menininho que é filho adotivo, e tinha muitas falas, ele morre, era um drama muito bonito. Então me ensaiaram, eu decorei e tal, então eu considero, porque foi já um trabalho consciente que eu tive que fazer, considero como minha estreia. O que mais que eu fazia? A gente é colocado no picadeiro, com 2 anos as crianças já começam a fazer um pouco de deslocação, né? O que as academias ensinam hoje, aquele tempo a gente aprendia era no circo, né? Não tinha academia igual tem hoje. Uhum. Então eu já comecei a fazer alguns números. Aos 9 anos eu estreiei um número de arame e um número de trapézio, que foi um sobrinho ou primo da Bibi Ferreira, Lafayette Queirolo, que foi que me ensinou o número de trapézio. E fazia todas as personagens de crianças das peças. E, além disso tudo, você também aprendia a dançar, não é? E que tipo de dança específica você aprendeu? Patrícia, eu sou descendente de espanhóis, dos 2 lados. Então, a minha mãe contratava, antes a minha avó já fazia assim, eles contratavam bailarinos profissionais para acompanharem o circo para ensaiar os números, que tinha o que depois eram as coristas do teatro de revista, né? Hoje os grandes circos ainda têm isso. Seriam os bailarinos que faziam as coreografias. Então, com 9 anos, a minha mãe contratou, a gente ficou um tempo pelos bairros de São Paulo com o circo, uma bailarina espanhola, Juanita Serrano, que começou a me ensinar o flamenco, tocar castanholas e tal, essas coisas que vocês me viram tantas vezes, né? Então, eu comecei a aprender aos 9 anos de idade. E daí outras danças típicas também. E castanhola ainda hoje? Ainda arranha um pouquinho. Que beleza. Nós temos um trecho de um filme de 1972, em que você dança um flamengo para um grupo de pistoleiros, uma quadrilha de bandidos. Pistoleiros em fúria. Exatamente. Vale a pena a gente ver essa cena insólita.
Esta é a Ana Rosa que eu conheci em 64. Que maravilhosa! Isso que eu ia falar, que antes disso eu estreiei fazendo Alma Cigana e dançava, né? Com castanholas, com pandeiro, que vocês me viram nessa época, né? Maravilha! Isso aí. Ana, Oi. e que tal você dar uma canchinha para nós hoje, tocando umas castanholas? Eu trouxe uma trouxe daqui, uma? olha! Ai, que beleza! Deixa eu ver aqui. Você sabe que eu tenho umas, são espanholas mesmo, né? São originais. Agora elas estão comigo lá em Portugal. Ah, perfeito. Vamos ver se daqui. Por essa você não esperava, né? Não. As minhas são um pouquinho maiores e mais pesadas. Até um pouquinho de saconeio, não deu tanto. Pode ser? Pode ser? Vamos lá, vamos ver se eu lembro aqui. Olha, eu não estou com sapato de dança, então vocês vão me desculpar, tá? Mas é fantástico! Que beleza! Ana, agora eu quero saber como o teatro de revista surgiu na tua vida. Tá. Bom, quando eu comecei a namorar o Dedé, eu o conheci. Nós viemos do Inho Bastião, lá em Curitiba, para São Paulo, que a minha mãe teve um probleminha, precisou de um médico especialista, nós viemos para São Paulo. E uma prima nos apresentou um rapaz que estava montando um gênero novo para viajar com o circo, que era uma novidade, fazer teatro de revista no circo. E ele estava montando o elenco, convidando bailarinas, vedetes e tal. Eu era bailarina e atriz só. E a minha prima nos apresentou, era o Dedé. O Dedé estava montando circo de revista real. E nos contratou, a minha e a minha mãe, eu para ir como vedetinha, bailarina, que era o que eu fazia na época, eu dançava. E minha mãe foi cuidando de porta e administração e tal. Em 3 meses, viajando com o circo, nós namoramos. O Dedé me pediu em casamento e nós casamos em 3 meses. E foi a minha... 3 meses, é. Na minha vida sempre foi assim, é tudo muito rápido. Eu nunca tinha, gente, ficado de biquíni em cena. Eu fazia números acrobáticos, um deles era a dança de fogo vestida de índia, né? Aquela sainha de índia, sutiã, cocar e tal. Eu dançava o tico-tico no fubá com um biquíni todo de vidrilho assim, mas eu estava dançando. Eu não estava desfilando como vedete no palco, era diferente. Mas fazendo revista com o Dedé foi que eu aprendi a ser vedetinha. É que você falou em vedete e vedetinha. O que é uma vedete e uma vedetinha? Tá, vamos lá então. Vedete é a estrela do espetáculo. Era Mara Rúbia, será que eu vou lembrar de algumas? Meu Deus do céu, a própria Iris Bruzzi. Virgínia Lane, famosíssima, tinha uma que foi a esposa do Colé, a primeira esposa dele, que também já morreu, depois Lilian Fernandes, que também foi esposa do Colé. Eram as estrelas, eram as vedetes que entravam e faziam um número de plateia, às vezes desciam na plateia, brincavam com os senhores e tal. Eram as estrelíssimas do espetáculo. Vedetinhas eram aquelas segundas vedetes, chamadas assim, que faziam esquetes e faziam os números musicais também, entravam com os biquínis e tal. Era uma diferença pequena. Então, primeiro a gente era vedete, tinha as girls, que eram aquele número de baile, aquele corpo de baile lindíssimo, né? Como Walter Pinto tinha, assim, famosos. Era girl, depois era vedetinha, depois era vedete. Era a diferença.
Em 1948, eu tomei conhecimento da Vera Cruz, que se fazia em São Paulo uma tentativa de cinema. Eu estreiei teatro em dezembro de 49 e em 50 fomos para São Paulo. E o plano era esse, montar 4 peças no Rio e depois trazer as 4 peças para São Paulo. Fomos contratados por São Paulo, para o Teatro de Cultura Artística, em 50. Ficamos lá numa temporada vitoriosíssima, já conhecidos, muito conhecidos do Brasil, através desse teatro, né? Porque saíamos tanto em revistas, éramos tão bonitos e se falava tão bem de nós. A companhia da Tônia se desfez aqui em São Paulo, quando fomos contratados pelo TBC. Naquela época estava começando a surgir a companhia Vera Cruz, ainda não tinha iniciado suas atividades. E nós não sabíamos que na cabeça do Franco Zampari ele tinha decidido que eu iria fazer teatro e que a Tônia iria fazer só cinema. Escreva. Eu digo. Como foi que você entrou para o cinema? Ah, por vocação. Meu pai era fotógrafo. Faz muito tempo? Oh, não sou tão velha assim. Queria trabalhar em cinema. Eu achava que eu tinha nascido para ser atriz de cinema. Queria ser uma criança. Pra quê? Pra me dar trabalho? Pra poder chorar. É preferível artista. Mas eu não posso. Por que não pode? Eu sou jornalista. Bem que eu desconfiei. Escapamos depressa demais dos seus colegas. Solidariedade de classe. Mas você é jornalista profissional? Isso agora depende da senhora, porque se eu não levar daqui a 2 horas a reportagem pronta, eles me despedem. Então eu fiquei na Vera Cruz, nem pensava mais no teatro. Se bem que todos os ensaios que eu podia assistir de teatro, eu ia ver Cacilda Becker, ensaiando, vendo como é que era uma grande atriz, que eu queria ser. Adolfo Celli tinha um caso com Cacilda Becker. Eu me apaixonei por ele, ele por mim. Ele deixou a Cacilda por mim. Eu logo fiquei fascinada com ele. Mas eu sabia o relacionamento dele com Cacilda Becker, que era praticamente a dona do TBC. Foi um trabalho longo de conquista. Eu era muito bonita. E ele várias vezes me dizia: eu não posso ficar com você, porque eu tenho uma responsabilidade com Cacilda. Eu digo, claro, não pode. E foi pouco a pouco, até que ele sucumbiu, não tinha mais jeito. Você gosta de mim? Se você soubesse quanto. Eu nem sei. O Celli foi muito importante. Ele tinha 26 anos quando chegou aqui. Era da idade das pessoas, dos intérpretes, né, ali. Ele disse, você tem que ousar. Não fique explorando a sua beleza, ou os seus encantos, mais assim. Vamos mais nos aprofundar nisso. E Tônia, nas mãos do Celli, se transformou numa atriz muito boa, das melhores atrizes brasileiras também. Eu fiquei casada com o Celli mais de 10 anos. Foi meu mestre, meu professor, pessoa importantíssima na minha vida. Eu nunca me apaixonei tanto por alguém como me apaixonei por Adolfo Celli. Foi um ator excepcional, um diretor que nos ensinou tudo. Nos pegou pela mão e nos fez entender o que era teatro. Então, depois que ele morreu, já tinha separado de mim há muito tempo, eu encontrei Cacilda, conversamos muito. Eu disse, Cacilda, tudo quanto eu queria quando eu fiquei com o Celli era ser você. Eu queria ser boa como ela foi, séria, competente, capaz. Eu fiz esses 3 filmes e quando nós nos preparávamos para fazer um filme de Ana Terra, de Érico Veríssimo, Celli ia fazer comigo, a Vera Cruz faliu.
Aí, por causa do Celli, porque a Veracruz faliu, o meu sonho não acabou, então eu entrei pro TBC. Quando eu fui pro TBC, foi Uma Certa Cabana, A Mulher do Outro Mundo, Negócios de Estado, a Cândida do Bernardo Shaw. Depois pulei para o Rio, fiz Santa Marta Fabril, O Profundo Mar Azul e saí do TBC. Fiz 6 peças no TBC. Retomando um assunto que você começou a falar, Laje, mas que é de suma importância no trabalho teatral, que é a história dos presidiários, do Teatro dos Presidiários. Quando o Mindlin foi secretário de Cultura, o Mindlin criou um projeto pago pela Secretaria de Estado de atividades artísticas dentro das unidades da FEBEM. E foi aí que eu comecei o meu projeto. Eu me entusiasmei, desenvolvemos um trabalho através do teatro dentro das unidades da FEBEM, que funcionava pra cacete, revolucionava aqueles coletivos de jovens, de adolescentes dentro dessas unidades, acabava-se com brigas, acabava-se com... O teatro é muito forte para formar time, né? Sim. O teatro junta mesmo. E aí, em função disso e do resultado disso tudo, a FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, me procurou, né, e falou, você não quer desenvolver esse trabalho agora nas penitenciárias? Eu falei, quero. E aí comecei a desenvolver o trabalho no sistema penitenciário e o resultado era tão positivo como o da FEBEM, né? Eu acabei com brigas dentro do sistema penitenciário através do teatro, envolvia todo mundo. Eu tinha assistentes meus de alguma maneira, né? Sempre levava um cara de música, que era o Jean Garfunkel, né? E alguém, na penitenciária eu queria sempre, de minha assistente, uma menina, porque aí a gente distribuía essa questão de afetividade que começava a surgir entre a gente lá. E foi muito bem sucedido, muito bem sucedido. Chegou a um ponto que o sistema penitenciário é cheio de problemas, né? Quer dizer, uma das questões era assim, a organização interna é através do castigo, né? Sabe, dos presos serem castigados se não se comportarem de determinada maneira. E no meu trabalho eu acabava com essa coisa do castigo, esse treco todo, e chegou a um ponto que eu já largava a tesoura nas celas, e não acontecia nada, Era muito positivo o trabalho. Na penitenciária do Estado, no Carandiru, onde você foi, a gente fez um trabalho muito bonito e quem foi minha parceira de trabalho nesse lugar foi a Ruth Escobar. A gente teve muito problema lá dentro, porque ela queria bater nos carcereiros, nos agentes penitenciários. Mas foi um trabalho muito bonito e nós montamos um espetáculo com esses presos que chamava-se Aqui há Ordem e Progresso. Texto deles em que a gente denunciava todas as falcatruas dentro do sistema da penitenciária do Estado. O diretor viu, ficou enlouquecido, proibiu. Nós tivemos que sair, fomos proibidos de entrar lá dentro, o trabalho estava congelado. Ruth Escobar, através do Abiakel, de novo, conseguiu a liberação da apresentação e nós apresentamos o espetáculo todos os dias, durante acho que 10, 15 dias, para gente de fora que ia na penitenciária assistir o espetáculo. Tinha coisas engraçadas, eu sempre fui maconheiro, né? E quando eu entrava dentro já acontecia várias vezes de eu voltar para casa, a primeira vez eu até assustei, e na janelinha da porta da minha casa, eu morava em Pinheiros, tinha sempre um pacote de maconha. Quase toda semana tinha um pacote de maconha. E a primeira vez
Quando eu voltei na penitenciária de novo, o Batatinha, que era um dos chefes de ala, disse para mim, e aí, gostou? Eu falei, o quê? Eu estava lá na tua casa. Eu falei, vocês que botaram lá? Claro, presente para você. Mas como é que vocês descobriram o meu endereço? Malandragem, diz assim, Laje, querido, você já trabalhou com todas as pessoas possíveis, né? Todos os atores, jovens como eu, ou mais idosos, mais experientes, né? Você, quando pega um ator jovem, você o molda até chegar onde você quer na interpretação dele, ou você é mais fácil quando um ator experiente, você fala, não, eu queria que você fosse por aqui, aquela coisa. Quando a gente está no palco, ou eu não estou mais no palco, mas meu trabalho está lá, a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação à plateia que você vai ter assistindo você, né? Eu acho que é um compromisso muito sério. Então, tudo tem que ser muito verticalizado, ter muito defendido uma tese com relação a isso, essa coisa toda. Se é um ator... E aí varia muito na sua pergunta, porque, assim, tem atores jovens, né, que são de uma disponibilidade e de um talento, né, muito bom, né? E essa disponibilidade. Se eu percebo que o cara não tem muita estrada de vida, então eu tenho que instrumentá-lo tecnicamente para desenvolver o trabalho, né? E na maioria das vezes, por exemplo, já dirigi muito exame de formatura na EAD, no Célia Helena, essa coisa toda. Então ali eu tenho uma responsabilidade maior ainda, porque são indivíduos que estão acabando uma escola, que estão saindo dali. E então esse comprometimento dele com o teatro, eu pego muito no pé, né? Da seriedade do indivíduo no trabalho, do não exibicionismo puro e simples, né? Porque exibicionistas são todos os atores, né? Senão não estavam no palco. Sim. Mas assim, não pode ser exibicionismo pelo exibicionismo. O exibicionismo tem que ser um instrumento. Tem atores mais velhos que são, às vezes, mais difíceis de dirigir porque eles já calcificaram, né? Já está ali, como é que chama? Os macetes, né? Os macetes dos jogos, por exemplo, eu dou um exemplo que já faleceu, mas é um querido, continuo adorando, o Paulo Goulart, que eu dirigi e que era marido da Anissete, né? O Paulo Goulart, ele chegava e ficava à disposição. Vamos por aqui, Paulo, vamos por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Você não acha lá? Eu falei, não acho, é por aqui, por aqui. Ah, tá bom. Abriu o pano, ele fazia o dele. Né? Outro queridíssimo também, já falecido, que eu adorava, a gente era muito amigo, o Raul Cortez. Raul. Dirigindo o Raul Cortez, que é espanhol de sangue quente. Não, Laje, está errado, não é assim. É assim, 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 assim. Não, Raul, não é assim, assim, por causa disso. Não, você está errado. Aí começava a engrossar a coisa, eu falava, bom, você é meu patrão, você é o ator, você é o dono do espetáculo, você que me contratou, então faz do teu jeito. Aí ele começava a fazer do jeito dele, ia passando um dia, mais um ensaio, ele chegava aonde eu queria, porque ele percebia que ele estava equivocado, mas ele nunca ia admitir isso. Então eu falava, Raul, você não falou que não era assim, que eu estava errado? Não estou aqui para desafiar diretor. Zé, eu sei que você nasceu em Campos, no estado do Rio de Janeiro. Eu queria saber quais foram as suas primeiras experiências artísticas na infância. Na infância, eu descobri muito cedo o meu dom de atriz, porque desde o curso primário, naquelas datas históricas, eu estava sempre me exibindo, falando um poema, no ginásio também. Depois eu trabalhei num laboratório Moura Brasil. Eu estava sempre cantando uma música, dizendo uma poesia. Quando dizia, vamos montar uma peça, eu nem me convidava, eu já me ofereci. E qual foi a sua primeira experiência amadora em teatro? Primeira experiência em teatro foi no ginásio mesmo. Ainda em Campos? Já no Rio? Não, eu fui para o Rio muito pequena. Saí de Campos com 3 anos de idade. Eu sou, assim, campista de origem, né? Mas saí muito pequena de lá. Eu tive o privilégio de estudar no ginásio João 23, que
que era um colégio fundado por Dom Helder Câmara, que nos incentivava muito essa coisa. Tinha um movimento cultural muito grande. Eles nos levavam a museus, a exposições, a teatro, cinema, até ópera. Até ópera na minha adolescência eu cheguei a ter. Meu pai era professor de violão. Ele, na verdade, tinha uma formação clássica, mas tocava música popular, tinha um grupo de chorinho para sobreviver, porque não teve espaço na música erudita para ele. E foi ele que me descobriu o meu lado de cantora. Porque meu pai já se despediu, já está no outro plano, mas a minha mãezinha é viva até hoje, está com 94 anos. E eu sou do tempo do rádio, né? A minha mãe tinha um ateliê de costura. E a gente passava o dia inteiro costurando e ouvindo rádio. E aí meu pai chegava em casa e eu falava, papai, você precisa ver essa música que a Emilinha Borba gravou e cantava a música inteira, ou a Marlene, o Nora Ney. E ele falava, quantas vezes você ouviu essa música? Eu disse assim, ela está lançando, né, um LP, que eu sou do tempo do LP, né? Está lançando um LP, então toca toda hora no rádio. Eu acho que eu ouvi umas 3 vezes. Aí, então, meu pai me descobriu cantora, falou, nossa, você é afinada, tem um bom ouvido, né? Boa voz e boa memória. Você tem que ser cantora. Mas eu me lembro muito de uma música da Helen de Lima, que chamou muita atenção do meu pai, porque era uma música difícil. O título dela eu não sei, mas é assim. Não, eu não tenho culpa de não ter um carinho para te dar. Tudo que eu tenho é muita saudade, saudade particular. Sou como tudo que não é nada, sou um céu a desbotar. Sou um mundo vazio, triste, deserto, sou de não ser de amar. Sou um mundo vazio, triste, deserto, sou de não ser de amar. Ela é muito modulada, né? Meu pai falou, nossa, como é que você aprendeu tão rápido? Que maravilha. Você começou a fazer teatro aos 8 anos, né? A primeira vez, né? Ah, isso foi a primeira vez. Mas eu não sabia ali. Eu sou produto do Rio de Janeiro. Eu sou um produto do subúrbio do Rio de Janeiro. E havia uma igrejinha ali onde eu morava, uma igreja de São Sebastião. E nos fundos da igrejinha tinha um palco. E se fazia teatro ali. Um primo meu, afim, não era de sangue, era afim. E ele coordenava. E se levava dramalhão, aqueles dramalhões de circo. E tinha um dramalhão famoso chamado Os Dois Sargentos, né? Tinha Rosa do Adro, os Dois Sargentos. E aí a história dos Dois Sargentos começa quando eles têm 8 anos. E eu fiz um dos sargentos. Só uma vez. Ensaiei direitinho e fiz. Acho que foi bem. E deu aquele gostinho, Fernanda? Não, mas não foi assim, é isso que eu vou. Não, mas achei uma coisa bonita, achei que a luz me tirava do chão, mas disse direitinho as minhas falas. E aí passou-se esse tempo todo, até eu chegar ao teatro. Sua vida profissional? Não, depois, com 16 anos, ainda na rádio, 2 colegas meus, que faziam parte do grupo da rádio, eles estavam se formando em Direito. A Rádio Ministério da Educação e Cultura era do lado da Faculdade de Direito. E eles fizeram, porque também era moda, isso aí já é uma outra história, porque é o seguinte. Houve uma hora no Brasil que se fez muito teatro amador. As faculdades, quando formavam, pelo menos no Rio de Janeiro, quando se formavam, a grande construção era um espetáculo.
Então, esse grupo da Faculdade de Direito que se formava naquele ano e que também trabalhava na rádio, eles levaram uma peça do Cassona, que era do grupo do Lorca, e precisavam de uma mocinha lá, porque era um educandário. Eu fui lá e fiz também um papelzinho, tudo bem. Mas voltei para a rádio. Já era Maria Jacinta nessa época? Não, Maria Jacinta já foi em dezembro de 50. Aí comecei a minha vida. Foi aí. Grande Maria Jacinta, né? Grande Maria Jacinta, educadora, professora. Foi uma mulher muito importante. Ela teve uma influência sobre Dulcina. É impressionante como a gente parou com o teatro na alma, sabe? Porque não era só o profissional. Sabe o que é isso? Cada grupo que se formasse numa faculdade, a Constituição era fazer uma peça, compreende? Porque o teatro era vivo, era um teatro latente, sabe? Nós temos vários depoimentos para lhe mostrar. O primeiro deles é de uma atriz que estava com você numa peça da Maria Jacinta, As Alegres Canções da Montanha. Exatamente. Olha só o que ela diz. Fernanda, minha querida colega e amiga, quero mandar para você uma mensagem de carinho e de admiração. Admiração por você, como a atriz maravilhosa que você é, como a mulher de teatro. Muito obrigada. Com esta grandeza, sempre batalhando, sempre trabalhando em benefício da nossa categoria. Você que sempre está dando orgulho para nós, como artistas, como atrizes. E como não lembrar, Fernanda, de 1950, quando nós, ainda jovens, iniciávamos a nossa carreira. Num momento tão agradável, quando fizemos As Alegres Canções da Montanha, produção da nossa querida Maria Jacinta, no Teatro Copacabana. Foi ali que tudo começou. Foi a partir dali que você despontou para essa carreira maravilhosa que você conquistou. Foi ali que você despontou para o entusiasmo de todos os brasileiros por você como atriz, como grande representante da nossa categoria de atriz. Querida, um beijo carinhoso. Embora não estejamos sempre juntas, sempre me lembro de você com muito carinho e admiração. Beijão para você. Eu digo a mesma coisa da Anissete. A mesma coisa. E ela já tinha feito uma estreia com Dulcina, eu acho que foi Filha de Ório. E depois nós nos encontramos com a Maria Jacinta. E esse grupo ali, Fernando está do lado, foi quando a gente começou a se encontrar realmente, começamos a namorar, foi aí nesse espetáculo. Foi o começo de uma rodada que a gente não sabia que ia dar em alguma coisa. Como é que você viu o advento da televisão na vida cultural do nosso país, dessa época e talvez no decorrer desse processo todo? Como o teatro estava ainda vivo, nessa peça As Alegres Canções das Montanhas, durou 8 dias, foi um fracasso clamoroso. Só os nossos parentes foram ver. Era dezembro, no Teatro Copacabana, dentro daquele hotel, Arque-Hotel, tá entendendo? Mas meu papel era pequeno, talvez o menor papel do grupo. E Fernando também, o papel do Fernando. Fernando também teve uma crítica muito interessante, dado o tamanho do papel, mas, enfim, falaram muito bem de mim e de Fernando. Mas, no meu caso, o Chateaubriand tinha já estreado a Tupi aqui de São Paulo, acho que 1 mês ou 2 antes, e estava acabando de estrear também no Rio de Janeiro, que ninguém sabia direito o que era aquilo, porque ele trouxe uns aparelhos e botou nas praças, para a gente ver o que é esse fenômeno da TV. E aí foram me chamar para eu fazer um esquete.
em janeiro já de 51. E já no segundo esquete me contrataram. E eles, vejam bem, fizeram 2 programações de teatro. Retrospectiva do Teatro Universal e retrospectiva do Teatro Brasileiro. Retrospectiva do Teatro Universal. Antígona. Me chamaram para Antígona. Eu fiz Antígona, eu fiz Cornéio, eu fiz Plauto. Vai dizendo. Isso era na televisão, gente. E do teatro brasileiro, a retrospectiva começou com os versos do Anchieta e vieram pelo caminho afora até Silveira Sampaio, se não me engano. Isso durante 2 anos, trabalhamos muito. E isso começou a ser a programação da casa. A televisão, para mim, foi o mal ou bem um roteiro a seguir. E comecei, a partir daí, a ter que me enfronhar realmente numa certa literatura de dramaturgia para poder dar conta daqueles empenhos. Dama das Camélias, Romeu e Julieta, fiz Romeu e Julieta. Fiz coisas impensáveis. Se bem ou mal, não interessa. Fiz. Né? Tem um fato curioso que, com o fechamento dos cassinos, muitos artistas que trabalhavam nos cassinos na Praça Tiradentes acabaram indo para a televisão. Queria que você abordasse um pouquinho isso. O Rio de Janeiro fervia, não é? E o espetáculo era a sensação das noites do Rio de Janeiro. E como tinham fechado o cassino em 45, havia uma espécie de gente com talento na noite, não é? E a Tupi chamou essas pessoas todas. Então, a Tupi de São Paulo veio mais do rádio, porque São Paulo, nessa época, não tinha uma presença teatral importante. Era Rio de Janeiro, que viajava pelo Brasil inteiro e supria. O teatro, tinha Nino Nello aqui, mas que era ligado à colônia italiana, né? E só a partir de 48 foi que o TBC se tornou profissional, vindo de um grupo de amadores da alta sociedade paulista. E aí, então, a televisão também absorveu esse mundo todo do dito musical, que não chamava musical, chamava teatro e revista. Né? E também os comediantes da Cinelândia. Era muito encantador, sabe? E se vivia, o que não acontece hoje. Se vivia do teatro. O ator, o diretor, mesmo o autor, o encenador, o diretor, como chamavam na época, podia pagar colher de filho, botar comida na mesa, comprar roupa, presente de Natal. Isso hoje em dia acabou também. Hoje em dia não se vive mais de teatro. Não se vive mais. Eu acho que o teatro, também o cinema te roubou um pouco do teatro. Eu vi A Falecida, que é uma experiência, mas eu vi tantos outros trabalhos seus no cinema. Como é que foi esse teu encontro com o cinema? Personagem. A Falecida é um personagem extraordinário e no Leon, na direção do Leon, e também por causa do Glauber Rocha, que dizia, vamos esquecer esse negócio de Nelson Rodrigues e os militares, pegar a obra do cara. Então o Leon pegou A Falecida, e A Falecida é uma denúncia social, existencial social, porque antes era um pouco alegórico, o Nelson até ali e depois também. Às vezes fazem uma coisa mais gongórica, mais... Não, o Leon pegou e fez uma história de 2 pobres diabos abandonados socialmente, compreendeu? E que a mulher quer ter um enterro, porque também é do subúrbio do Rio de Janeiro. E eu sei disso porque a minha pobre família pagava a funerária. Para ter um enterro digno, você podia pagar uma funerária. Mais pobre, média ou rica. Isso era o subúrbio do Rio de Janeiro. Minha avó pagava a funerária
para ter um enterro melhor. Porque é o enterro que dá a dimensão do que você é como ser humano e como você passou na vida. Você não pode ser enterrado pobremente, que nem um marginal, um pobre diabo de rua. É no teu enterro, isso é do Nelson. Mas o Nelson é o Rio de Janeiro, é o subúrbio do Rio de Janeiro. Eu sei disso na pele. Então ela vai lá e se entrega para aquele pro bicheiro lá, porque ela quer ter é uma merda de vida desgraçada. Mas se ela tiver um enterro, ela vai ter um lugar nela, aqui, ali, além. E acaba o marido apostando o dinheiro. Ela faz o enterro de nada. Então, mas isso tudo dentro de uma visão existencial social. Né? Então, para mim, foi ótimo, porque não deixou de ser um personagem teatral também. Né? Como é que é trabalhar um personagem no teatro? Você já falou do cinema, na televisão. Como é que você faz essa abordagem? Como é que você faz essa transferência para os seus personagens na televisão, que é uma linguagem um pouco diferente das que a gente falou? Eu não represento para a lente, sabe? Não tomo conhecimento se a lente está aqui, se está ali, se eu tenho que olhar para cá, se eu tenho que olhar para lá, se eu tenho que falar para aqui. Essa objetividade do espectador, né? Eu trabalho, se quiserem me pegar no meu jogo, tudo bem. Se não quiser pegar também, pegasse. Entendeu? Eu acho que, às vezes, o problema da TV é se propor para a lente, se didatizar para a lente. Olha como eu choro, olha como eu sou comediante. A lente não te surpreende, entende? Porque está na mão está na mão de terceiros. Isso aqui não, palco não. Está na tua mão. É aqui, é um corpo a corpo. Na lente, não. Às vezes você diz coisas importantíssimas, mas para você, mesmo dentro da história, por um acaso, o diretor ou o montador acha que é melhor ver a reação ali, né? Ou pegar a tua mão aqui, em vez de pegar teu olho aqui, ou pega teu olho em vez de tua mão, que está talvez coçando aqui, compreende? Então, é um trabalho que não está em você. Você oferece a massa, né, o produto, e eles botam no ar o que eles quiserem somar da sua pessoa. É mais não tem uma autoria. Porque, às vezes, você está falando coisas importantíssimas. Eu me lembro que uma vez, numa novela do Manuel Carlos tinha feito, era um período que tinha monólogos. E tinha um monólogo, uma atriz que tinha abandonado a cena, e ele me fez um monólogo, decorei aquilo tudo. Quando foi para o ar, eu vi que a lente tinha ficado na gaiola com um passarinho. Aí eu perguntei para o diretor, mas você nem me deu uma quicada para voltar? Disse, não, porque o passarinho era uma visão dele, era a sua solidão. Ah, bom, tá bom. Se me tivesse dito, eu teria lido. Eu queria com tudo. A nova temporada do Persona em Foco já está sendo preparada. Novos artistas, novos relatos, novas revelações. Esperamos poder continuar contando com a sua companhia. Até lá!